pessoas às vezes perguntam, pastor, por que tem umas que é escrito epístolas e a outras cartas? Às vezes na mesma Bíblia, né? E alguns estudiosos, isso também não é uma doutrina, é uma forma de analisar. Entende que carta é quando é uma escrita mais pessoal. E epístolas, quando ela é para a igreja, não só para uma pessoa. Então, por isso, alguns colocam epístolas, outras cartas. Eu, particularmente, eu adoto esse pensamento. Mas isso não é doutrina, isso são análises de estudiosos. E que eu acho interessante. Aí, na segunda carta, como ela é muito pessoal, né? A Timóteo, tanto é que vem o nome de Timóteo. Claro que serve para todos nós. E foi escrito para todos nós. Capítulo 2, versículo 13. Versículo 13. Eu vou ler na tradução NAA, Nova Almeida Atualizada, da Sociedade Bíblica, que diz assim, ó, tem a ver tudinho com o hino que todos vocês cantaram, mas em específico pelas palavras que foram citadas agora. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar a si mesmo. Você pode ler aí? Vamos juntos ler? 1, 2, 3. Na linguagem da NTLH, que é a nova linguagem de hoje, tem uma forma interessante, porque aí ela é as mesmas frases, mas ela tem uma forma de escrever que mexe com o cérebro da gente. Ela fala ao contrário. Olha só. Se não formos fiéis, na tradução que nós lemos diz, se formos infiéis, né? Já na nova linguagem de hoje diz, se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo, ou não pode mentir para si mesmo. Meus amados, sempre amei os escritos de Paulo, mas a gente sempre tem alguma dificuldade de entender. E quando a gente tem dificuldade de entender, a gente às vezes afasta um pouquinho. Mas de 2 anos para cá, eu tenho me dedicado aos estudos das epístolas paulinas. Agora mesmo estou lendo, comprei 2 livros agora de um teólogo pentecostal, talvez o mais famoso teólogo pentecostal, mas explodiu agora nos Estados Unidos, na Europa, grandes teólogos pentecostais que estão atingindo as academias de teologia, até mesmo das igrejas reformadas e tradicionais, como Amos Young, como Greg Kinnear, que é uma explosão agora, é pentecostalíssimo, e a editora Vida Nova já lançou 2 livros dele. A igreja é uma editora batista. E estou lendo agora, comprei 2 livros agora do Gordon Fee, 3, um comentário de Coríntios, talvez um dos maiores comentários sobre o livro de Coríntios, lançado no mundo, de Gordon Fee, pastor teólogo pentecostal, lançado pela editora Vida Nova. Comprei agora um estudo de Paulo sobre Jesus, também Vida Nova, e um estudo de Paulo sobre o Espírito Santo. Ainda não li, tem que terminar
um para começar o outro. E quero ver se já o mês que vem eu já inicio um estudo bíblico às terça-feira aqui sobre o livro de Coríntios, que é um livro muito atual. Os problemas da igreja de Coríntios são os mesmos nossos hoje. E a gente vai se apaixonando por Paulo, quando vai se aprofundando nos seus estudos. Porque Paulo é muito Jesus. Ele é muito Jesus assim. Você vê que é uma pessoa, é de uma paixão por Jesus, que aí a gente vai se apaixonando mais ainda por Jesus quando vai mergulhando nas palavras de Paulo, nas experiências de Paulo, nas histórias de Paulo, nas doutrinas que ele transmite. E Paulo transmite, isso é até pelo poder do Espírito Santo, Jesus de uma forma diferente dos evangelhos. Não é contrário, diferente. Por quê? Porque aí o ensino dos evangelhos sobre Jesus com Paulo não são contraditórios, são complementares, harmônicos. Quando você vai fazendo e entendendo essa ligação, uma coisa assim, você perde sono à noite, fica ali lendo. E agora eu descobri, agora não, já tem uns 3 anos, o Sangar, meu filho mais velho, me ensinou a usar o Kindle. Eu tenho um iPad, mas o iPad é mais pesado. E aí o Kindle, isso é levezinho, é 180 gramas. Isso aqui cabe 5.000 livros aqui dentro. E aí, antes, eu matava a Maria Cláudia de raiva, tinha que sair, ir lá para a sala, com um abajur aceso, né? Agora não, o Kindle você pode ler, ainda põe escuro. Eu leio, acordo de madrugada para ler a Bíblia, não encho o saco mais dela, entendeu? Então você perde o sono ali de emoção, o coração parece que vai sair pela boca, as revelações que Deus deu a Paulo e você vai aprendendo, Davi, é um negócio. E aqui nesse texto, Paulo fala, olha, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar a si mesmo. A outra tradução, se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Paulo está aconselhando Timóteo, consequentemente todos os obreiros e consequentemente a igreja onde Timóteo era pastor. O interessante é você ver o contexto. Que Paulo está aconselhando a Timóteo ser fiel. Timóteo não está na cadeia. E Paulo indo visitá-lo e dizendo, meu filho, seja fiel, fica firme aí. Aguenta mais um pouquinho. Deus vai te dar a vitória. Deus vai dar um livramento, Ele vai entrar com a providência. Você não lembra lá da história que aconteceu com Pedro? Estava lá preso, o anjo veio, estremeceu, tirou Pedro. Você não lembra da história que aconteceu comigo e com Silas? Nós estávamos na cadeia louvando o Senhor abriu as cadeias. Não, é o contrário. Paulo está aconselhando a Timóteo a ser fiel, ao contrário. Timóteo estava livre, pastoreando uma igreja, e Paulo estava na cadeia. Quem está na cadeia aqui, Paulo. E com detalhe, é daqui ele já vai para o céu, é dessa cadeia ele já vai para o céu. Cadeia essa que eu conheci em Roma, e todas as vezes que eu vou em Roma eu entro nessa cadeia. Quero levar meus filhos lá. Que é uma cadeia, que é um buraco. Você desce na escada, com muita umidade, de pedra ali, chão.
Primeira vez que eu fui, você pisava no chão mesmo, molhado. Agora eles criaram não sei qual o motivo, criaram uma plataforma assim, para você não ficar pisando lá no chão. Não sei qual foi o motivo que fizeram isso. E era trancado a porta, com grades grossas, e a comida era jogada de uma grade que está lá até hoje. Tipo essas grades de bueiro, grossa, jogava a comida por ali. Então, Paulo está falando sobre permanecer fiel a Deus, não livre para alguém que está na cadeia, mas ao contrário, Paulo estava na cadeia, chegando a data da sua morte, e ele agora aconselha um jovem crente, um jovem obreiro, a ser fiel, mostrando a ele que o nosso Deus é fiel. Olha que situação. É a mesma coisa de nós irmos, está aqui o pastor Davi, trabalhou mais de 30 anos no presídio, 34 anos. Hoje nós temos a irmã Enésia, estava lá na oração, não sei se ela está aqui hoje, ela estava lá na oração às 18 horas. Está ali a irmã Enésia, ela é coordenadora do nosso trabalho no presídio, é ela que vai com a equipe lá. É a mesma coisa da irmã Enésia ou Davi ir lá no presídio e chegar lá no presídio, o irmão que está preso lá, que aceitou Jesus, aconselhar os dois. Oh, seja fiel. É o contrário, eles estão indo lá para consolar eles, mas aí o irmão que está preso aconselha eles. Seria mais ou menos isso. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo com um pastor. Ir no hospital ou ir na casa de alguém, como pastor, que está enfermo, que está doente, às vezes até à beira da morte, para você aconselhar. E a pessoa que acaba te aconselhando. Me lembro lá em Angra dos Reis, eu fui visitar uma irmã, que era uma história na igreja, a mãe do pastor Dilmo, pastor de Piracicaba, São Paulo. Membro da diretoria nacional, da diretoria estadual de São Paulo. E ela, quando eu cheguei, ela já era bem idosa. E logo quando eu cheguei, fiquei quase 6 anos em Angra dos Reis, acho que com 1 ano que eu estava lá, ela já não podia mais ir na igreja. Morava num morro mais alto, difícil a caminhada, ela não tinha condições, a enfermidade nas pernas. E um dia eu fui lá com o pastor Íris, que era um dos meus vice-presidentes. Chegou lá, oramos, cantamos os hinos, lemos um salmo, preparei um salmo, assim de conforto, tal. Aí fomos orar para despedir, e ali, não é que eu era muito jovem, mas perto dela eu tinha idade para ser filho dela, ou até neto. Aí orar, na hora que começa a orar, Deus começa a usar ela em profecia. Eis meu servo que eu te digo. Eu falei, opa, que é isso? Eis que eu movi as águas e te trouxe para cá. Olha, eu tenho uma grande obra contigo. Não desanima. Porque quando eu cheguei em Angra, me assustei, eram muitos problemas. Muitos problemas. Muitos, financeiro, espiritual. Estava uma coisa assim que não dá nem para explicar aqui. Campo grande, um trabalho grande, mas uma situação. Eu fiquei assim, baqueado, né? E aí Deus usando. E eu te digo, foi eu, não duvide, mãe do Dilma.
mas eu vou te fortalecer, vou te dar sabedoria, vou resolver as questões, vou pôr em ordem. Aí eu destampei a chorar. Pastor Iris, antigo também lá, destampou a falar em língua estranha. E aí eu que saí de lá renovado e consolado. Jaziel está dizendo que foi num velório para trazer uma palavra lá de consolo, quando você estava na liderança dos jovens. Quando ele estava na liderança dos jovens lá de Paula Lopes. Aí foi eles lá que... A mãe dele, a mãe do rapaz que faleceu, que trouxe uma palavra do Espírito Santo de consolo para ele. Então, veja bem, a maturidade cristã, Paulo diz, fica firme porque o nosso Deus é fiel. A gente é infiel, a gente falha, mas Ele permanece fiel. E aí, eu faço aqui duas metáforas, para você entender um pouquinho. A infidelidade, ela é como as ondas do mar. Como é que são as ondas do mar? Ela está para lá e para cá. Ela não tem firmeza. Tem dia, do nada, as ondas estão altas. Outro dia, estão baixas. E mesmo estando baixa, ela não para. Ela não tem firmeza. Assim é o crente, nós nas nossas infidelidades. Fica como a onda do mar, para lá e para cá. Um dia está com mais fé, outro dia está desanimado, outro dia está murmurando, outro dia está falando língua estranha. E a outra metáfora que eu faço para nós entendermos um pouquinho esse texto e a fidelidade de Deus, é comparar a fidelidade com uma rocha. Inclusive o nome do Senhor Jesus é rocha. Paulo faz essa comparação, e a Bíblia faz essa comparação, que aquela rocha que jorrava água, lá no deserto, Paulo diz, era Cristo. Olha, aquela rocha lá que jorrava água era Cristo, e eles não entenderam. E por isso que Moisés e Arão não entraram. Porque quando Moisés e Arão, Deus diz, fala a rocha para ela dar água e vai dar água, os dois, em vez de falar, bateram com o cajado na rocha, eles bateram em Cristo. E Deus disse, agora vocês não entram. Vocês vão até a portinha ali, mas vocês não vão entrar. E Moisés subiu, olhou, viu a terra, falou, Senhor, permita. Deus disse assim, não se fala mais nisso. Está no texto. Isso aqui não é eu que estou floreando, não. Está escrito no texto. Deus diz a Moisés, não se fala mais nisso. E ali mesmo ele ficou. Olha, eu fico completamente arrepiado. Essas meditações que a gente vai fazendo nas coisas de Deus. E o nome de Deus, lá no Antigo Testamento, e de Cristo, é rocha. Ele é a minha rocha. O Senhor é a nossa rocha. O que é rocha? É algo que é firme. Você vai pisar, vai pular e vai permanecer. A rocha você passa, você amanhã, você nasce, ela está lá. Você cresce, passa para lá e para cá. Envelhece e ela está no mesmo lugar. E aí dentro dessa metáfora eu te dou o exemplo de uma rocha que todo carioca conhece, o mundo inteiro vem aqui para conhecer. O Pão de Açúcar. Pão de Açúcar não é um morro. Pão de Açúcar é uma rocha. E aquilo está ali desde o dia que Deus criou a terra, está ali. E só vai sair dali o dia que Deus transformar a terra em alguma outra coisa, que a gente não sabe direito o que é. É firme.
Você vai para lá e para cá, está ali no mesmo lugarzinho, não se move, não mexe, é firme, não afunda. É assim que Paulo estava dizendo para Timóteo. Nós às vezes somos infiéis, mas ele permanece fiel. Quer dizer, a gente passa, a gente nasce, cresce, envelhece, morre, mas a rocha está lá no mesmo lugar. Imagina, irmão, se nosso Deus ficasse mudando de cabeça igual eu mudo, igual você muda, nós estávamos perdidos. Mas ele diz, eu vou te abençoar, eu vou te dar essa vitória, eu vou abrir essa porta. Aí a gente falha com ele, ele fica esperando só a gente se arrepender e consertar, porque ele quer cumprir a sua promessa. Ele não mente para si mesmo. A Bíblia diz que ele não é homem para mentir. Inclusive uma profecia lindíssima feita por um falso profeta. Só que nesse momento esse falso profeta estava tomado pelo poder do Espírito Santo, porque a Bíblia diz, e veio o Espírito do Senhor sobre Balaão, e ele abriu a boca e profetizou. E esse homem diz, né, se o Senhor falou, não vai cumprir? Ele não é homem para ficar mentindo. Por quê? Porque ele é firme, ele é fiel, ele permanece, né? O texto diz que ele permanece fiel. Permanece fiel. Permanecer é o quê? É ficar no mesmo lugar. E o que fica no mesmo lugar sempre? Uma rocha. E qual é o nome de Jesus? Rocha. Esse é um dos nomes mais lindos que eu acho relacionado a Deus e a Jesus. Se eu não me engano, o primeiro a escrever esse nome foi Moisés. E foi ele mesmo, foi Moisés, o primeiro a citar o Senhor como rocha. Quando ele atravessa o Mar Vermelho, ele diz, tu és a nossa rocha. Os egípcios afundaram porque não estavam firmados na rocha. Nós atravessamos o Mar Vermelho porque estavam firmados na rocha. Esse é um Deus fiel. E aí, eu vou numa história aqui para você entender como é triste eu e você sermos infiéis. Como é triste, como é vergonhoso, como é mal cheiroso, como é vulgar, como é podre eu e você sermos infiéis a Deus. E como é lindo, como é maravilhoso, como é glorioso, é renovador vermos o nosso Deus permanecermos fiéis, mesmo quando a sua igreja, mesmo quando nós somos infiéis a Ele. E eu retorno aqui a uma história que eu já preguei ela especificamente aqui na matriz, num domingo. A fidelidade de Oséias, que ali é uma tipologia de Deus, e a infidelidade de sua esposa, que é uma tipologia de Israel, de Judá. As duas nações que se dividiram, eram uma só, se dividiram, mas era o povo de Deus. E aí, a história de Oséias é o seguinte, ele é um profeta, lá do ano mais ou menos 800, e Oséias está ali logo depois do livro de Daniel, entra Oséias, um profeta que vai profetizar na época dos reis Uzias, Jotão, seu filho, Acaz, seu neto,
Ezequias, em especial Jeroboão II, não é aquele primeiro que rebeliou contra Salomão, não, um outro. Foi a época da história lá das vacas de Bazã também. Então, Oséias está num contexto histórico de um povo que abandonou a Deus, que abandonou a palavra de Deus, que abandonou a casa de Deus, abandonou a fidelidade a Deus e abraçou os deuses de barro, Baal, Azera e outros tantos deuses. Deuses que a Bíblia diz, têm olhos, mas não veem. Por quê? Porque é de barro, ou é de pedra, ou é de madeira. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem mãos, mas não ajudam. Tem pés, mas não andam. Tem boca e não fala, tem nariz e não cheira. Por quê? Porque é de pedra, porque é de barro, porque é de madeira. E aí o profeta diz, e Deus manda o profeta dizer, olha, quem adora esses deuses são tão ocos e vazios como para eles. É a mesma coisa. Por isso que as pessoas são cegas, não ouvem, não agem, estão mortos. Porque adoram a deuses mortos. A Bíblia diz que serão mortos como esses deuses. E Oséias vai e casa com uma moça. Eles têm filhos. Mas essa mulher nova ainda, até porque naquela época as moças casavam muito novas. E essa moça começa a arranjar amantes. Arranja um, arranja outro. Até que ela foge de casa com os amantes. Larga Oséias com seus filhos. Tinha uma filha, tinha outra filha, um filho. Larga eles. E foge com os amantes. E aí essa moça, que abandonou Oséias, abandonou o profeta, abandonou seus filhos, a sua casa, vai viver uma vida de prostituição, de adultério, de traição. E ela começa a ser abusada de tal maneira pelos homens que ela vai se desgastando fisicamente. E aí o mundo, o que o mundo faz com o ser humano? Ele usa como uma laranja. A hora que acaba o caldo, joga fora só o bagaço. Aquela mulher foi tão usada pelos homens, tão desgastada, alimentava mal, vivia de prostituição, dormia mal, ela se acabou rápido. Doenças, se acabou. Quando ela se acabou, os amantes puseram ela para fora. Os templos que tinha os cultos, tinha as prostitutas cultuais. O que eram as prostitutas cultuais? Eram mulheres que ficavam no templo para, na hora de um culto a esses deuses de fertilidade, tinha que ter orgia sexual. Então elas ficavam ali expostas. Mas aí ela virou um bagaço, puseram ela para fora. Ela foi ser vendida na praça. Estava baratinha. E o adultério, para você contextualizar a situação de Oséias e daquela época ali, Deus diz que uma adúltera, e aí também, mesma forma é o adúltero, é pior do que uma prostituta. Por quê? Está escrito na Bíblia, o que eu estou falando aqui, vou falar, está na Bíblia. Por quê? Isso é Deus falando com o povo de Israel. Porque a prostituta, ela pelo menos os homens vão lá pagar. E ela está ali negociando, vendendo o seu corpo, recebendo dinheiro. A adúltera,
é o contrário, ela que se vende e ela que muitas vezes paga para o amante. Então é pior. Traiu os filhos, a família, o marido, tudo. Está lá na praça para ser vendida. Quem é que passa lá na praça e vê aquela pessoa para ser vendida? Oséias, o profeta. Quando ele vê, está desfigurada, mas ele vê, ele fala, opa, é a minha esposa. Ele vai lá e arremata, paga o preço, pega ela maltrapilha, suja, feia, esquisita, mal cheirosa, fedida. Pega com seus braços, leva para sua casa, dá um banho, lava, passa óleo, passa perfume. E naquela época tinha um cuidado muito grande com isso, tanto é que Esther, quando foi casar, ela ficou 6 meses tomando um banho de um tipo de perfume e outros 6 meses tomando banho de outro tipo de perfume. E o rei lá, coitado, subindo pelas paredes. Então, ele dá um banho, passa perfume, dá novas vestes. Ela envergonhada, mas você, não, está perdoado. Você vai voltar a ter meu nome. Seus filhos estão aqui novamente, são seus filhos. Essa casa é sua. Ele alimenta ela, você está fraquinha, está doente, toma aqui. Vamos comer uma comida forte, toma leite de cabra e come bem, alimenta, ela volta a ter o seu corpo, volta a brilhar o rosto, os olhos, volta a ter saúde. Ele diz, isso aqui é a sua casa, isso aqui é a sua família. Você vai desfilar comigo nas ruas, todos vão saber que você é minha esposa. A hora que você entrar no mercado, ninguém vai zombar de você. A hora que você entrar na padaria, ninguém vai zombar de você. A hora que nós formos numa festa, ninguém vai zombar de você. Por quê? Porque eu vou estar do seu lado. Você não vai estar sozinha, você não vai estar abandonada. Quando acaba essa história, Deus diz a Oséias, agora vai lá na praça, chama o povo e diga ao povo, assim são vocês. Vocês são infiéis comigo, vocês me abandonaram, vocês me traíram, arranjaram outros deuses, mas assim como Oséias foi fiel com a sua esposa, eu permaneço fiel com vocês. Irmãos, uma das maiores traumas, angústia, que eu carrego dentro de mim, mas assim não sai. Parece que foi ontem. Eu nem oro para Deus me tirar, para mim sempre estar vendo a miséria que eu sou. Mas é uma coisa que eu trago assim, que é um trauma. Foi eu ter saído da igreja na minha adolescência. Bom, mas isso é um martírio na minha cabeça. É uma oração que eu faço todos os dias. Falo, Jesus, me perdoa. Me perdoa porque eu saí da tua casa, era tão maravilhosa a tua casa. Larguei a professora Ruth, os meus amigos ali, perdi. Você vê que tristeza, eu fico vendo os adolescentes ir para retiro, isso eu fico, porque eu não participei de retiros de adolescente, por causa do meu pecado, da minha desobediência, da minha infidelidade. Isso é horrível. Nós éramos membros da Assembleia de Deus, lá em Belém do Pará, pastor Firmino, a igreja fundada pelos missionários Gunnar Ving e Daniel Berg. Eu conheci a igreja, foi construída por Samuel Neuston. Hoje, aí depois, na minha época, ela já existia, eu congreguei lá, batizei lá, com os meus pais, né? O pastor Firmino era um pastor tremendo, ele era um português, está velhinho, 90 e tantos anos, mais narigudo do que eu. Nos cultos de doutrina, quando ele pregava, o fogo descia, ele ficava bravo, o nariz dele ficava vermelhinho. A escola dominical era um espetáculo.
A igreja de Belém era uma igreja diferenciada. A gente saiu de Goiás, era novinho, eu tinha 9, 8 anos, sei lá. Era um povo tudo analfabeto, porque para cá era pecado estudar. Era pecado estudar. A letra mata, o espírito vivifica. Era essa a doutrina. Era pecado ter televisão. Era pecado ir na praia. Lá em Belém do Pará, em 77, 78, todo mundo tinha televisão. Não, aqui também tinha, só que todo mundo escondia a televisão no guarda-roupa e dizia que só ligava para assistir o Jornal Nacional. Poxa vida, hein? Ainda mais naquela época, como Jornal Nacional? Naquela época era a época das boas novelas, Selva de Pedra, Fórmula 1, Fittipaldi. A igreja de Belém do Pará era uma igreja, os professores eram todos formados nas faculdades. A professora Ruth mesmo era uma senhora já, mas que nunca casou, era filha de um pastor. Uma mulher já senhora, mas que nunca casou. Era professora de letras, dando aula para nós ali. Aí, derrubaram aquela igreja construída pelos missionários e construíram a catedral que está lá hoje. Eu estava no culto, no dia que o pastor Firmino propôs para a igreja. Falei, irmãos, quem concorda? Eu estava sentado igual essas crianças aqui na frente, eu tinha 13 anos. Era culto de segunda-feira, o culto de doutrina lá não é terça, não, era segunda. Lotada. Quem concorda de nós construirmos uma nova catedral e fazer isso aqui uma catedral, tal? Fique de pé. Ninguém levantou. Ninguém levantou. Vou perguntar ao ministério, estava lotado o ministério. Quem concorda? Ninguém levantou. Por quê? Porque todo mundo era contra, porque era uma igreja histórica, construída pelos missionários. Ele falou, pois amanhã já está contratado e já paguei a primeira parcela. A construtora vai entrar com os tratores quebrando tudo lá atrás. O seminário, tudo já vai ser derrubado e já vamos começar a construção. E daqui uns dias isso aqui também vai para o chão. Que as irmãs que falavam língua estranha em oração, saíram tudo murmurando. Falando mal do pastor. E aí eles começaram a construir. Os murmuradores ficaram tudo com vergonha. Hoje está lá aquela catedral. Imagina se tivesse naquela igreja lá antiga. Eu não sei, tem que perguntar até para meu pai, que ele sabe essas medidas tudo. Eu não sei nem se ela era desse tamanho aqui. Hoje está lá uma igreja que é para 5.000 pessoas, já ficou pequenininha. Eu perdi isso. Eu perdi de estar com meus pais ali. Eu perdi essa construção. Eu perdi de jogar futebol com os jovens, os adolescentes da igreja. Perdi os retiros. Troquei Jesus, esses rapazes, os grupos adolescentes, o pastor Firmino, a igreja, tudo aquilo. Glória a Jesus. Aleluia. Pelas coisas do mundo, pelos amigos do mundo, fedidos, pelas bebidas, pelos namoros sem futuro. Que desgraça de infidelidade. Mas lá pelos 17 anos, final dos 17 anos, eu caí de joelho um dia à tarde, lá num quartinho no fundo de casa, lá em São Paulo, nós morávamos em São Paulo, tinha mudado para São Paulo. E fui lá para o quarto, fiquei lá umas 4 horas de joelho, chorando e lendo a Bíblia, e o fogo descia naquele quarto. Meu irmão entrou, um primo meu também entrou, já até morreu.
E nós ficamos ali umas 4 horas que as janelas suavam. E ali o Senhor perdoou minha infidelidade. Por quê? Eu, um rapaz indecente, infiel, mas ele permaneceu fiel. Ele permaneceu fiel. Eu fiz de tudo para perder as bênçãos do Senhor. Eu era criança, minha avó pôs a mão na minha cabeça e disse: meu filho, você vai ser pastor de grandes igrejas. Eu tinha uns 6 anos, eu lembro disso. Ela passando a mão na minha cabeça assim, falou: meu filho, ela deitada na cama após o almoço, ela disse: meu filho, você vai ser pastor de grandes igrejas. Eu fiquei pensando, tadinha, minha avó quer ser boazinha, né? Eu jogando fora as promessas, jogando fora isso aqui, jogando fora Osasco, jogando fora Carapicuíba, Angra dos Reis. Mas a hora que eu corri lá, eu falei: Senhor, me perdoa. Ele estava lá no mesmo lugar. Ele estava lá no mesmo lugar. Porque ele é uma rocha, ele não fica mudando de lugar para lugar. Você não vai ver uma rocha mudando para lá e para cá. Rocha, você passa, ele está lá, permanecido ali, ó. Você amanhece, envelhece, morre, vem outros, está lá no mesmo lugar. Cheguei lá, clamei e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, me dá uma chance. Ele estava lá, firme. Passou uns dias, eu fui numa oração com a minha mãe. Uma irmã pôs a mão na minha cabeça. Eu ainda não tinha cortado o cabelo, era bem grandão. Essa irmã pôs a mão na minha cabeça e disse: eis meu servo, que eu te digo. Eu te resgatei. Te tirei da sujeira do mundo. E você vai pastorear grandes igrejas. Você vai fazer grandes congressos. Você vai liderar multidão de jovens, homens e mulheres. Quantos congressos eu já fiz em ginásio nesses 23 anos de presidência de igreja? Essa semana eu estava vendo um jogo lá no estádio José Liberati de Osasco, que é o maior ginásio lá, daquele Finasa de vôlei, daquelas meninas famosas lá. Todo ano eu fazia um congresso ali. Lá em Carapicuíba, no maior ginásio eu fazia. Aqui em Bangu, nós fizemos no maior ginásio que tinha aqui, nós fizemos. Em Angra dos Reis, no maior ginásio que tinha em Angra, nós fizemos. Eu dizia: aprontei. A profecia foi a mesma da minha avó: tu vais ser pastor. Sabe por quê? Porque ele não muda de ideia. Ele não fica com rancor, com ódio. Quando a gente arrepende, Deus é Deus de ira. Mas quando você arrepende, Ele não guarda ódio, Ele não guarda... Porque ainda que a gente seja infiel, Ele é rocha. Ele permanece. Todas as vezes que você ler esse texto e ver a palavra permanece, lembre-se disso. Rocha, que é o próprio nome de Jesus, rocha. Só rocha permanece no lugar. Só rocha permanece no lugar. E essa rocha que é Cristo, que permanece fiel, é Ele que vai cuidar de você. É Ele que vai te alimentar, é Ele que vai te sustentar, é Ele que te pega pelas mãos, é Ele que vai cuidar de você, é Ele que vai cuidar da sua casa, é Ele que vai cuidar do seu lar, é Ele que vai cuidar dessa igreja aqui, é Ele que vai cuidar do seu ministério, é Ele que vai continuar cuidando de nós, porque Ele permanece fiel. Ele é incapaz de mentir para si mesmo. De pé.